Olá a todos, eu sou Fábio Viviurca, Head de Conteúdo e Experiências da Slash Education, e este é o segundo episódio do nosso programa Humanidade Aumentada, nessa nossa discussão da curva em V da humanidade e de como a gente pode também se aproveitar de momentos de crise para nos desenvolver ainda mais como seres humanos, nesse momento em que identificamos que a nossa humanidade está baixa e precisa aumentar. No segundo episódio, gostaria de conversar com vocês sobre convivência. E é interessante porque em um momento de isolamento, onde as pessoas estão nas suas casas, em que a gente precisa passar mais tempo com os filhos, precisa passar mais tempo com os familiares, com a esposa, a convivência acaba se tornando um desafio enorme para todo mundo. E eu achei pertinente trazer aqui hoje uma discussão de um filósofo chamado Schopenhauer, em um livro em que, apenas em um parágrafo do livro, ele descreve o chamado dilema do porco-espinho. Esse dilema do porco-espinho, inclusive, virou um livro do Leandro Carnal, que também é aqui um filósofo sociólogo brasileiro, em que ele fala sobre solidão, especificamente nesse livro. Mas eu queria conversar sobre o dilema do porco-espinho em si, de Schopenhauer. E olha que louco que é a história. Alguns historiadores dizem que o Schopenhauer viveu na prática esse dilema do porco-espinho quando ele estava numa escalada com um dos mentores dele. E diante de um frio absurdo, ele teve que parar no meio da caverna, numa caverna, num lugar onde estavam vários pastores ali, todos bêbados e cheirando mal e etc, etc, assim conta o historiador. E aí, ele estava diante de um dilema que é, se eu ficar perto desses caras, eu vou ter que suportar o odor, vou ter que suportar o álcool, eu vou ter que suportar talvez pessoas que eu nem quisesse estar junto nesse momento. Mas se eu me distanciar completamente deles, eu vou passar frio, né? Tá um frio do caramba nessa montanha e eu vou passar frio. E aí então, né, conta um pouco desse historiador que surgiu esse dilema do porco-espinho, que é basicamente o seguinte: se dois porcos-espinhos se juntam muito, eles se machucam, né? Eles se cortam, eles se ferem por conta desses espinhos. Mas também, se eles ficam muito afastados no inverno, eles passam frio. E aqui que está o grande dilema das relações humanas e talvez o dilema do amor em si, né? Que é, como é que eu acho a justa medida entre não passar frio, né? E tá junto ali, tá aquecido, e também ter os meus momentos de solidão, de necessidade também de afastamento. E aqui você pode pensar num relacionamento amoroso, por exemplo, com o casal. O Leandro Carnal tem uma frase bonita no livro em que ele diz que o amor são duas solidões, são duas pessoas cuidando o tempo inteiro uma da outra. Duas solidões cuidando o tempo inteiro uma da outra. Seria essa a justa medida. Eu consegui viver solitário, né? Ter também os meus momentos de prazer e também de angústia, de dor, de sentimento, e também ter com quem dividir isso e também conseguir me aproximar para conseguir dividir isso melhor. E aqui tá, sem dúvida, nesse momento, inclusive atual que a gente está vivendo hoje, os dilemas da nossa convivência. Como é que a gente sabe e como é que a gente permite ao outro também ser solitário quando ele precisa desse momento e quando que a gente dá o carinho e o cuidado necessário também quando ele precisa desse momento. Aí que tá, de fato, um dilema, e um dilema que eu gostaria muito que vocês dissessem aqui pra gente, né, como que vocês estão vivendo convivendo, né, na verdade, com esse momento de isolamento social, mas que também aproxima muito de você quem sempre esteve perto, teoricamente. E como que você
a justa. Como que você encontra essa justa medida entre solidão e abraço, para poder encontrar as melhores formas de resolver os seus problemas e as suas dores e não passar frio, porque é muito chato passar frio, mas também não ferir demais o outro. E engraçado que é inevitável não ferir. Em algum momento você vai dar uma espinhada em alguém. Em algum momento você vai levar uma espinhada também. E como é que a gente lida com tudo isso, né? Se a gente precisa do calor também da outra pessoa. Enfim, fica aqui esse pensamento para vocês, o Dilema do Porco-Espinho de Schopenhauer, e a dica aí do próprio livro do Leandro Carnal, que é sobre o dilema do porco-espinho, que é como que você convive melhor com essa solidão, sobretudo nesse tempo de isolamento social e de proximidade dos seus, de fato. Ok? Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem mais humanos. Até a próxima.